Olá galera, Humberto Azariti na área. Vamos continuar a nossa sequência de aulas de análise combinatória. Mas agora eu resolvi voltar a fazer a aula no meu quadro, pequenininho, mas que tem contribuído muito para minhas aulas. Tá? Eu senti saudade dessa interação maior com o quadro, então eu vou fazer essa aula aqui. Tá legal? Então qual vai ser o objetivo a partir de agora? A gente vai focar sempre em exercícios. Tá legal? Já vimos princípio fundamental da contagem, 3 aulas de exercícios. Tivemos uma aula de fatorial, porque vai ser importante a partir de agora. E agora vamos fazer exercícios sobre permutação simples. Nós vamos fazer 5 exercícios nessa primeira bateria. Olha, tá legal? Exercícios diversos, tá? Eu não estou preocupado, meu objetivo aqui não é ficar fazendo exercícios tipo Enem, tipo ERG, o que quer que seja. O objetivo aqui é te instrumentalizar para que você possa aprender a resolver exercícios de permutação simples. Então, eu procurei colocar os exercícios em gradações de dificuldade para que você possa ir amadurecendo após cada exercício feito. E aí depois, você ter essa base, né, de conseguir fazer os exercícios de permutação simples, aí você parte para os exercícios com os quais você tem o seu objetivo, tá legal? Mas nessa aula de hoje o objetivo é exercitar a permutação simples. Como é que isso pode aparecer, as diversas formas que esse assunto aparece, tá legal? Então vamos começar lendo a primeira questão, dá uma olhada aí. Objetiva 2019, Prefeitura de Formosa do Sul, Santa Catarina, Engenheiro Civil. Ao todo, de quantos modos distintos pode-se organizar uma fila composta por 3 pessoas? Letra A, 3, letra B, 4, letra C, 5, letra D, 6. Bem, galera, voltando então, a questão do menu 1 é uma questão de um concurso público, tá, da Prefeitura de Formosa do Sul, e diz o seguinte: ao todo, de quantos modos distintos pode-se organizar uma fila composta de 3 pessoas? Bem tranquilo essa, galera, porque pensa o seguinte: vamos aqui organizar as filas, tá? Vamos botar aqui na horizontal. Primeira posição da fila, segunda, terceira. Então, para a primeira posição da fila, quantas possibilidades existem? 3 pessoas. Na segunda posição, já está alocada uma pessoa. Na segunda, sobraram 2 pessoas. Na terceira, 1. E aí, pelo princípio fundamental, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Ou 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é do que o quê? Isso aqui nada mais é do que o 3 fatorial. Tá legal? Então, o gabarito da questão relativamente tranquila, mas o objetivo é esse, tá? O gabarito da questão, letra D. Tá legal? Questão só para a gente introduzir o conceito aí de permutação simples. Claro que princípio multiplicativo está implicitamente aí dentro do conteúdo de permutação simples. Tá legal? Vamos agora ler a questão 2. Instituto AOCP 2019, Universidade Federal da Paraíba, assistente da Tecnologia da Informação. Em um escritório estão disponíveis 5 cargos distintos, que devem ser atribuídos a 5 diferentes pessoas. Se para cada pessoa pode ser atribuído apenas um cargo, então o número total de maneiras de atribuir esses cargos a essas pessoas será igual a: letra A, 240, letra B, 120, letra C, 180, letra D, 60, letra E, 150. Muito parecido com o raciocínio da primeira. Tá legal? Então, nós tem 5 cargos para ser atribuído a 5 pessoas e cada pessoa só pode ficar num cargo. Então, repara que essa é a ideia da permutação simples. Você tem que ordenar N objetos. Esse objeto pode ser pessoas, coisas, objetos propriamente. Cada um
precisando ocupar uma única posição. Então, ó, posição carro 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro carro, 5 pessoas concorrendo, segundo 4, terceiro 3, segundo 2 e 1. Posso multiplicar isso tudo, né, pelo princípio fundamental, tá? Então, isso aqui vai dar 120 possibilidades. Repara que isso daqui nada mais é do que o 5 fatorial. Tá legal? E aí o gabarito dessa questão, letra B de bola. Questão tranquila só para a gente se familiarizar com o contexto. Tá legal? Vamos agora para a questão 3. Acompanha aí. Questão 3, unifor. 2 rapazes e 4 moças formam uma fila para serem fotografados. Se deve ficar um rapaz em cada extremo da fila, quantas disposições diferentes essa fila pode ter? Letra A, 128, letra B, 120, letra C, 72, letra D, 60, letra E, 48. Vamos lá, galera, resolver essa questão 3, agora já começa a entrar restrições. As duas primeiras eram só ordenar em filas N pessoas. Na primeira 3, na segunda 5. Na segunda era cargos, mas a ideia é a mesma, ok? Nessa 3, que caiu na Universidade de Fortaleza, Unifor, já tem restrições. Então não vai ser tão simples como foi as primeiras, ó. Então, ele diz que os 2 rapazes e as 4 moças formam uma fila para serem fotografados. Se deve ficar um rapaz em cada extremo da fila, quantas posições diferentes essa fila pode ter? Então, vamos fazer o esqueminha dos tracinhos aqui, que ele nos ajuda bastante a visualizar a resolução. Tá? São 6 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5... e 6, tá? Então tá aí as 6 posições, já que são 2 rapazes e 4 moças. E aí, como eu sempre falo em combinatória, a gente tem que primeiro resolver o problema, tá? Porque se a gente deixar para resolver no final, ele vai estar com uma complexidade maior. Então vamos lá. Então a gente tem que alocar os rapazes nessa fila. Cada rapaz deve ficar nos extremos, tá? Então vamos pensar no extremo aqui da esquerda. Tem que ser um rapaz ali. Como tem 2 rapazes, então aqui, ó, 2 possibilidades, tá? Vou botar aqui R de rapazes. O outro, então, não tem alternativa, ele uma possibilidade aqui no final tem que ser de rapazes. Com relação às moças, nós não temos restrição. Então, repara que eu tenho 4 espaços para alocar as 4 moças. Olha aí, elas têm que permutar entre si. Ou seja, eu tenho que ordenar 4 objetos. Então, isso aqui nada mais é do que o 4 fatorial. Tá? Porque eu tenho 4 posições, 4 lugares na fila para 4 pessoas. Então, aí a permutação. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, a resposta vai ser a multiplicação desses 3 valores. Então, 2 vezes 4 fatorial vezes 1. Ok? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então, a gente tem 2 vezes 24 vezes 1. E aí, o gabarito da questão, 48. E aí, no caso, é letra E. Fizemos aí agora uma questão de permutação que já envolve restrições. Perceba que se você não souber o princípio fundamental da contagem, não estiver bem familiarizado com ele, você tem dificuldade com os demais exercícios de combinatório. Então, é importante que você refaça vários exercícios de princípio fundamental da contagem, ok? Vamos, então, ler agora a questão 4. Acompanhe aí. Questão 4, PUC Camp.
o número de anagramas da palavra explodir, nos quais as vogais aparecem juntas é: letra A, 360, letra B, 720, letra C, 1440, letra D, 2160, letra E, 4320. Bem, a questão número 4, uma questão da PUC de Campinas, ela envolve anagramas. O que são anagramas? São palavras entre aspas, que nós conseguimos formar com aquele conjunto de letras. Por exemplo, com a palavra lua. As letras da palavra lua. Nós conseguimos formar 6 palavras, porque é 3 fatorial. Que é lua, A, U, L e por aí vai. Tá? Por isso que eu coloquei palavras entre aspas, porque muitas não têm sentido para a língua portuguesa. É você trocar as letras e formando combinações. Tá legal? Essa questão envolve isso. Só que ela tem restrições. Você tem a palavra explodir. Então, ele quer que o número de anagramas, que as palavras apareçam, as vogais apareçam juntas. Então, eu vou ensinar aqui uma estratégia para a gente fazer esse tipo de questão quando quiser palavras juntas, tá? Como as vogais têm que aparecer juntas, eu vou colocá-las dentro de uma caixinha, tá? De um quadradinho, tá? E, O e I. Imagina que elas agora estão representando uma única letra, tá? Vou fazer maior. Tá. E aqui nós temos E, O e I. Imagina agora como se elas fossem uma única letra. As demais a gente coloca aqui normalmente. Tá? Que são as consoantes. Que aí são aqui, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui o X, o P, o L, o D e o E. Vê que agora temos aí todas as letras da palavra explodir. Por que eu falei para a gente colocar assim? Porque nós temos que fazer 2 contas. Primeiro, considerando que as vogais fossem uma letra só, quantas possibilidades nós temos? É só contarmos aqui o número de quadradinhos, de retângulos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 fatorial formas de trocar essas letras. No entanto, eu também preciso considerar a troca entre as vogais. Dentro dessa caixinha aqui, as letras podem trocar. Tá? Eu aqui fixei o I, mas elas podem trocar. Então, eu também tenho que considerar a permutação entre as vogais. No caso aqui, como são 3 vogais, a permutação vai ser de 3 elementos, então a gente vai ter aqui 3 fatorial. E aí agora sim, pelo princípio multiplicativo, tem essa possibilidade e essa possibilidade. Então eu tenho que multiplicar esses carinhas. Então vai ser 3 fatorial vezes 6 fatorial. 3 fatorial nós já vimos aqui que é o 6. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4. É só pegar o 5 fatorial, que é 120, e multiplicar pelo 6, dá 720. E aí, multiplicando 6 por 720, a gente conta o gabarito, que é a letra E, 4.320 possibilidades para organizar essas palavras do anagrama. Então, aqui, ó, gabarito, letra E. Então, sempre que você tiver, às vezes não é letras, às vezes não é anagrama, às vezes a gente vai fazer uma questão de livros que tiver coisas juntas, vogais, livros, pessoas, pensa nessa estratégia de resolução porque ela ajuda bastante. Tá legal? Então, falta só uma questão para a gente finalizar essa nossa lista. Acompanhe aí a leitura da questão 5. Questão 5, Escola Naval.
Um aspirante da escola naval tem em uma prateleira de sua estante 2 livros de cálculo, 3 livros de história e 4 livros de eletricidade. De quantas maneiras ele pode dispor estes livros na prateleira de forma que os livros de cada disciplina estejam sempre juntos? Letra A, 1728, letra B, 1280, letra C, 960, letra D, 864, letra E, 288. Vou utilizar a mesma estratégia do exercício 4. Então, vamos lá. Cálculo, tenho 2 livros, tá? Tem os de história e tem o de eletricidade, ok? Então, eu vou chamar de cálculo C1 e C2, tá legal? C1, C2. História são 3, então eu vou chamar de H1, H2, H3. E de eletricidade são 4. E1, E2, E3 e E4. Ok? Mesma estratégia do exercício anterior. No caso aqui, qual a ordem das disciplinas, tá? Porque aqui eu tenho cálculo, história e eletricidade. Eu tenho 3 disciplinas que podem permutar entre si, então eu tenho 3 fatorial formas de ordenar as disciplinas. No entanto, além disso, dentro das próprias disciplinas, eu posso ordenar os números, tá? Então, vamos lá. Vamos ordenar primeiro cálculo, depois eletricidade e depois história. História e depois eletricidade, melhor dizendo. Vamos lá. Para ajudar na ilustração, C1 e C2, H1, H2 e H3, E1, E2, E3 e E4. Ok? Então vamos lá. Cálculo. São 2 livros, 2 fatorial formas, né? 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2. História. 3 fatorial. São 3 livros, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Eletricidade são 4 livros, então 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e aí dá 24. Aqui 3 fatorial a gente dá 6. Ou seja, pelo princípio multiplicativo, a resposta vai ser a multiplicação desses 4 valores. Então, vamos ter como resposta 6 vezes 2 vezes 6 vezes 24. E aí o gabarito vai dar a letra A, que é 1728 possibilidades, tá, de organizar esses livros. É uma questão muito comum, principalmente envolvendo livros, tá? Veja que a estratégia que a gente utiliza para resolver um exercício, a gente utiliza em outro. Apesar de cada questão ter um contexto diferente, mas a estratégia de resolução, elas se assemelham. Tá legal, galera? Então, finalizamos aí essa nossa lista de permutação simples. 5 exercícios aí de graus diversos, tá? Para que vocês tenham um embasamento, né? Aquele conhecimento básico, elementar de permutação simples para ir dar prosseguimento aos seus estudos. Tá legal, galera? Forte abraço!